Oi, pessoal! Vamos retomar os nossos estudos? Agora a gente vai aprender um pouco sobre a representação decimal dos números, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, ó, que tá lá na página 427, é o exercício 2. Lá vocês vão encontrar esse esquema aqui. Nesse esquema, esse esquema a gente vai fazer em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai preencher esses quadros amarelos aqui, ó. E a gente vai preencher cada um desses quadros de acordo com a operação indicada por essas setas aqui, ó. Então, cada seta eu tenho uma conta aqui, ó, indicada para ser realizada. Então, a gente vai preencher todo o esquema observando essas operações aqui. Esse é num primeiro momento. A segunda parte do exercício, a gente vai escrever nessas linhas aqui, ó, nesses espaços, como são lidos os resultados de cada divisão, tá? Então, cada resultado que der aqui, a gente vai escrever aqui embaixo como é que se lê. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, a indicação para esse exercício é que se use a calculadora, tá? Então, já peguem aí a calculadora de vocês e vamos completar aqui o primeiro quadro. Então, eu tenho 1 dividido por 10. Então, vou colocar na minha calculadora e vou verificar que o resultado é igual a 0,1. Tudo bem? Aí, eu vou fazer 0,1 dividido por 10 e vou colocar o resultado aqui, tá? Agora, eu quero que vocês deem um pause no vídeo e preencham todos esses quadros amarelos, tá? Depois voltem para a gente continuar o exercício. Prontinho, já completaram? Então, vamos lá. 0,1 dividido por 10. Quanto é que ficou? 0,01. Dividido por 10 de novo, ficou 0,001. Pronto. Esse preenchimento aqui vocês fizeram usando a calculadora, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando eu divido um número por 10, o que acontece com ele? Ele é diminuído 10 vezes. Vocês perceberam que o número 1 inteiro, dividido por 10, ele ficou menor? Ele ficou 0,1. Ele foi dividido, ele foi diminuído 10 vezes, né? E aí eu peguei o 0,1 e dividi por 10 de novo. O que aconteceu? Esse número aqui, ele diminuiu 10 vezes. Olha como ele ficou menorzinho. Ele ficou 0,01. E aí eu dividi por 10 de novo. E ele ficou menor ainda. Então, cada vez que eu divido um número por 10, ele é diminuído 10 vezes. Tudo bem? E outro detalhe que eu quero que vocês percebam aqui para a gente terminar de preencher esse esquema. Quando eu divido aqui, ó, 1 por 10, o que acontece com essa vírgula aqui, ó? Aqui eu tinha um inteiro, tá? Então, um inteiro, se eu quiser fazer uma representação decimal aqui, ó, eu posso considerar que a minha vírgula, ela está aqui, ó, 1,0. Isso é um inteiro, né? E aí, quando eu divido por 10, eu desloco a minha vírgula, ó, uma ordem decimal, uma ordem para a esquerda, né? Então, a minha vírgula, ela estava aqui. Aí, para onde que ela foi? Ela veio para cá, ó, ela se deslocou uma ordem decimal. Então, ficou 0,1. A minha vírgula que estava aqui, ela veio para cá. Eu desloquei a vírgula uma ordem decimal para a esquerda, né? E aí eu dividi por 10 de novo. O que aconteceu? Eu desloquei a minha vírgula, ó, mais uma ordem decimal. Ela estava aqui, ela veio para cá. Tá vendo? E quando eu dividi aqui por 10 de novo, olha lá o que aconteceu com a minha vírgula. Minha vírgula estava aqui, ó. E aí eu desloquei ela uma ordem decimal para a esquerda, novamente.
E aí ficou 0,001, não foi? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui com 13, ó. E eu nem precisaria usar a calculadora para fazer isso, tá? Então, se eu fizer esse raciocínio, eu nem preciso de calculadora. Então, eu faço 13 dividido por 10. O que vai acontecer? Eu vou diminuir o 13 10 vezes. Então, eu vou deslocar a minha vírgula uma ordem decimal. A minha vírgula está aqui, ó, não é? 13 inteiros, ó, a minha vírgula está aqui. Então, eu vou deslocar ela uma ordem decimal para a esquerda, ela vai parar onde? Aqui, ó. Então, vai ficar 1,3, ok? Agora, eu vou pegar 1,3 e vou dividir por 10. O que vai acontecer? Vou diminuir 1,3 10 vezes. Olha como que ele vai ficar menor. A minha vírgula vai ser deslocada uma ordem decimal para a esquerda. Então, vai ficar o que aqui, ó? 0,13. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 0,13 dividido por 10 vai ficar quanto? 0,013. 2,4 dividido por 10, quanto é que fica? Vou deslocar a vírgula, uma casa decimal para a esquerda. Então, ficou 0,24. Dividindo por 10, vai ficar 0,024. Dividir por 10 de novo. Vou ter 0,0024. Agora, vamos dividir por 10 o número 134. Então, aqui eu tenho 134 inteiros. Dividido por 10, vou diminuir o 134 10 vezes. Então, ó, vai ficar quanto? 13,4. Tá vendo? Eu desloquei uma ordem decimal para a esquerda. Vou dividir por 10. Então, vai ficar 0,34. 1, né, gente? Aqui vai ficar 1,34. Dividido por 10 vai ficar 0,134. Prontinho! Então, fizemos já a primeira parte do nosso exercício. Agora, a gente vai escrever como é que se lê esses números. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, 0,1, eu tenho uma ordem decimal. Então, eu digo 1/10. Quando eu tenho duas ordens decimais, eu tenho 1/100. E quando eu tenho 3 ordens decimais, eu tenho 1/1000, tá? Isso vai funcionar para todos esses números aqui decimais. Então, aqui eu tenho 1/10. 1/10, uma ordem decimal depois da vírgula. Aqui eu tenho duas ordens decimais depois da vírgula, então eu leio 1/100. Tá aqui, ó. Vou escrever aqui 1/100. Agora aqui eu tenho 3 ordens decimais depois da vírgula, eu leio 1/1000. Prontinho. Agora aqui eu tenho uma ordem decimal depois da vírgula. Só que antes da vírgula eu tenho um número inteiro, né? Ó, aqui eu não tinha, aqui eu tinha 0. Aqui eu não tinha nenhum inteiro antes da vírgula. Eu só tinha uma parte decimal. Vocês repararam que a vírgula, ela separa a parte inteira da parte decimal do número? Então, ó, aqui eu tenho 1 inteiro e 3 décimos, né? Então, vou escrever aqui, ó, 1 inteiro, 1 inteiro e 3 décimos. Prontinho. Agora, aqui eu tenho quanto? Aqui eu não tenho nenhuma parte inteira. Pulamos o 13, né? Aqui eu tenho quanto? 13 inteiros. Aqui eu só tenho parte inteira, né? 13 inteiros. Aqui eu também poderia escrever 13 unidades, tá?
3 inteiros, ou, quem preferir, pode escrever 13 unidades, tá? Então, vamos seguir aqui com 0,13. O 0,13, ele tem duas ordens decimais depois da vírgula. Então, ele é centésimo. Então, são 13 centésimos. Prontinho. Agora, aqui eu tenho 3 ordens decimais depois da vírgula, então eu tenho milésimo. Então, aqui no caso são 13 milésimos. Isso. Agora, aqui ó, eu tenho 2,4. Então, eu tenho uma parte inteira e tenho uma parte decimal. Então, aqui eu leio 2 inteiros, ó, 2 inteiros e 4 décimos, né? Eu tenho uma ordem decimal só depois da vírgula, e aí eu leio 4 décimos. Prontinho. Aqui eu tenho duas ordens decimais depois da vírgula. Então, eu leio 24 centésimos. Duas ordens, eu leio 24 centésimos, tá? Então, aqui eu posso escrever 24 centésimos. Aqui eu teria outra forma, tá? De ler esse número aqui decimal. Eu posso ler 24 centésimos, porque eu tenho duas ordens depois da vírgula, tá? Ou eu posso ler separadamente aqui, ó. Aqui, quando eu tenho uma ordem só depois da vírgula, eu tenho décimo. Quando eu tenho duas ordens, eu tenho centésimo. E eu posso ler separadamente esses dois números. Eu posso dizer que aqui, né, se eu não tivesse esse 4, eu teria o quê? 2 décimos. Então, eu posso ler 2 décimos e 4 centésimos. Posso ler os dois separadamente. Ou posso ler junto, 24 centésimos. Então, esse número é 24 centésimos ou 2 décimos e 4 centésimos, tá? Agora, aqui eu tenho, ó, 3 ordens depois da vírgula. Então, eu tenho milésimo. Então, esse número é 24 milésimos. Aqui também eu posso ler esse número separadamente, tá? Então, eu posso ler a parte decimal, centesimal e milesimal. Então, ó, o décimo eu não tenho não tenho nada aqui, ó, é 0. Então, eu não leio. Então, eu vou para o centésimo. Então, esse número eu posso ler 2 centésimos e 4 milésimos. Então, esse número eu posso ler de duas formas diferentes. Eu posso falar que ele é 24 milésimos ou, simplesmente, eu posso dizer que ele é 2 centésimos e 4 milésimos. Tudo bem? Agora aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 ordens depois da vírgula. E agora, como é que eu leio esse número? Então, eu tenho décimo, centésimo e milésimo. E essa ordem aqui, ó, como é que eu chamo essa ordem? Eu volto para o décimo, né? Então, ó, eu tenho décimo, centésimo, milésimo. Aqui essa última não é milésimo? Então, ó, quando eu volto para o décimo, eu leio décimo de milésimo. Essa é a quarta ordem aqui, é assim que eu leio a quarta ordem, tá? Então, eu tenho aqui esse número aqui, eu posso falar que ele é 24, o quê? Décimo, 24 décimos de milésimo. Tudo bem? Vou escrever aqui, ó. Então, eu tenho 24 décimos de milésimo. Eu também posso ler esse número
separadamente? Posso. Eu posso dizer que esse número aqui, ó, ele é 2 milésimos e 4 décimos de milésimo. Ou, simplesmente, eu digo que ele é 24 décimos de milésimo, lendo tudo junto, tá? Eu posso ler esse número junto ou cada parte separada. Agora aqui, ó, eu tenho 134, o quê? Inteiros. Então, vou escrever aqui, ó, 134 inteiros. Ou, como eu disse lá anteriormente, eu posso dizer que este número é 134 unidades. Aqui eu tenho 13,4. Então, eu tenho 13 inteiros. A vírgula, ela está separando a parte inteira da parte decimal. Então, eu tenho 13 inteiros e aqui uma ordem decimal só depois da vírgula. Então, é décimo, né? Então, são 4 décimos. 4 e, né? 13 inteiros e 4 décimos. Agora, aqui eu tenho 1,34. Então, aqui eu tenho um inteiro e 34 centésimos. Ó, 30. Vou escrever o número misto, né? Igual eu estava fazendo. Um inteiro e 34 centésimos. Tudo bem? Este número eu também posso escrever, falar ele aqui, ó, essa parte decimal separadamente, como eu fiz nos outros casos, tá? Então, eu posso dizer que esse número é 1 inteiro, 3, ó, décimos e 4 centésimos. Então, eu faço a leitura, ó, 1 a 1, cada ordem decimal. Ou, simplesmente, eu digo que ele é 1 inteiro e 34 centésimos. Agora, vamos para o último número, é o 0,134. Então, aqui nós temos 3 ordens decimais depois da vírgula, então é milésimo, 134 milésimos. Então, vamos escrever aqui, ó, 134 milésimos, tá? E eu também posso ler esse número por partes. Tem a parte decimal, centesimal e a milesimal. Então, fica 10, 1 décimo, 3 centésimos e 4 milésimos. Ou simplesmente 134 milésimos. Tudo bem? Então, assim finalizamos o exercício 2. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem para o próximo vídeo o exercício anterior a esse. É o exercício que está lá na página 426, ó. Vou anotar aqui para vocês. Para casa, tá? Página 426, façam o exercício 1, é o exercício 1, os itens A, B e C. Nesse exercício 1, vocês vão preencher uma tabela com números decimais, tá? E na próxima aula, a gente vai corrigir esse exercício. Tudo bem? Então, tchau, tchau!